11 horas e 31 minutos, bom dia, a Patrulha RP aqui na sua 790. E quem mora em Barreiras sabe o quanto a cidade é quente. Durante boa parte do ano o sol brilha forte e as temperaturas médias passam de 32 graus. Por isso é comum encontrar pessoas que andam a pé ou de bicicleta procurando uma sombra para se proteger do sol nas horas mais quentes do dia. No centro, algumas ruas são bem arborizadas, como as que ficam localizadas próximas ao Colégio Antônio Geraldo. Mas basta ir aos bairros periféricos para perceber o quanto a cidade precisa de mais árvores. Uma evidência está nas praças públicas, onde o cimento predomina. Recentemente, algumas árvores foram cortadas, o que gerou muita reclamação por parte dos moradores que queriam que elas fossem preservadas. Mas, de acordo com a assessoria da Prefeitura de Barreiras, as árvores foram retiradas pois estavam doentes e poderiam cair, causando um acidente de grandes proporções, colocando em risco a vida dos pedestres que passam com frequência pelo local. Com produção de Carlos Augusto, para falar aqui sobre corte e replantio de árvores ornamentais, conosco o engenheiro florestal Leanderson Barreto. Leanderson, bom dia. Bom dia, Gaeta. Bom dia, ouvintes do Barreiras. Bom, para começar, pela questão das árvores retiradas, cortá-las foi de fato a melhor decisão? Sim, visto que essas árvores estavam em debilidade fitossanitária, algumas já com estrutura bem danificadas, ocadas e em risco iminente de queda, além de que já havia um planejamento para a substituição das mesmas por espécies mais indicadas nativas. E o que aconteceu? Houve a plantação de 4 mudas de ipê roxo, mas que infelizmente, até quando eu estava vindo para aqui, eu passei lá para dar uma olhada, uma monitorada, e vi que boa parte já foram arrancadas, só resta apenas uma. Bom, como a árvore está doente, conforme informou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Barreiras, não há nada que se possa fazer para evitar o corte? Essa doença condena realmente a árvore a ser arrancada? Depende da doença, né? Qual nível que ela se encontra e se é viável ou não o seu tratamento. Mas tem casos que pode ser tratado sim, como por exemplo fazer a desrama de apenas os galhos doentes e aqueles susceptíveis. Já em outros casos, faz a coleta do agente causador para a identificação da real doença e a partir daí realizar seu tratamento. Mas isso é meio inviável, isso apenas acontece em plantios comerciais, com fins comerciais. Certo, a questão da praça aqui... Não, ali ela já tinha que arrancada, arrancar, porque poderia um risco de vir a cair, né, em algum habitante que estivesse passando ali. Certo. Bom, do ponto de vista ambiental, Barreiras é uma cidade quente, seca e com poucas árvores. É muito difícil conseguir mudar essa realidade? É uma tarefa árdua, né? Nós estamos tentando mudar essa realidade. Temos o projeto Barreiras Mais Verde, que visa a arborização da nossa cidade. Até fevereiro, entre plantios e doações, foram pouco mais de 16.500 mudas de espécies nativas implantadas no município. Pouco mais de 3.000 mudas foram distribuídas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a população na Semana Cívica e na Semana do Cerrado, na Praça das Corujas. E outras foram plantadas em escolas municipais, praças públicas, postos de saúde e em alguns bairros com apoio de líderes comunitários. 13.500 mudas foram implantadas na recuperação da APP no Parque do Miguinhos Mármore, ali no Humaitá, que será o Parque Fluvial de Barreiras. Aqui eu trouxe até algumas fotos, né? Mostrei aqui. Certo. Bom, o que as árvores são capazes de fazer para melhorar a nossa qualidade de vida? A árvore é de grande importância para a população da cidade, pois melhora a qualidade do ar, reduz a propagação do som, diminui em cerca de 10% o nível de material particulado. Suas copas diminuem a velocidade do vento, a raiz ela retém o solo, impedindo a erosão e ainda auxilia na captação de águas pelos lençóis subterrâneos. Produzem sombra, né? Alimentos, dão abrigo aos animais, entre muitas outras utilidades. Bom, em relação ao clima, é comprovado cientificamente que as cidades que têm muitas árvores têm temperaturas assim mais amenas e as chuvas são mais frequentes. Sim. A arborização urbana é de vital importância, né? Com uma maior área verde na cidade, a temperatura é mais baixa, evitando as ilhas de calor e diminui a sensação térmica, aumentando a umidade e, consequentemente, a maior probabilidade de chuva. Leandro, só em relação ao plantio, quais as espécies seriam mais indicadas para ser plantadas aqui em Barreiras? As espécies mais indicadas aqui para a nossa região são as espécies nativas do Cerrado, que é o bioma predominante aqui, né?
a qual serão mais fáceis de cuidar e não representam ameaça como outras espécies invasoras, exóticas. Certo. Bom, é verídica a informação de que algumas espécies, como ficus, por exemplo, que são indicadas para serem plantadas em perímetros urbanos e que não, né, que é problema, que essas árvores podem trazer aí. A questão dessa árvore é que ela sai procurando água, né? Isso. Essa que a gente tinha antes aqui do ninho, né? O pessoal plantava bastante, né? Isso, ela não é uma espécie indicada para plantar em área urbana, né? Ela é uma espécie que possui raiz extremamente agressiva, que danifica todo tipo de estrutura em busca da água, né? Tiver na frente, ela quebra mesmo. Concreto, cano, ela invade, vai atrás de onde tiver água. Tem vários casos aí de muros, né, rachados, piso e tudo devido à raiz dessa árvore, né? Bom, gostaria de saber de você, né, também que você desse algumas dicas para quem pretende plantar uma árvore em frente da sua casa. Aí. Qual o critério que ele deve seguir em relação à escolha da muda, espaçamento da calçada e profundidade do buraco onde as árvores, né, ou a árvore será plantada? Varia muito de espaço físico à disposição da árvore para a escolha da muda, né? O ideal é de pequeno ou médio porte. Evitar o plantio de espécies de grande porte, mas basicamente você tem que manter um espaço de pelo menos 1,20 m da edificação, né, do muro, por exemplo, e de 5 a 6 metros de uma árvore para outra. Evitar o plantio abaixo de fiação elétrica, abrir uma corda de mais ou menos 60 por 60 de diâmetro e profundidade, para que haja uma descompactação boa do solo, evitando assim o deslocamento da raiz para a superfície, né? Para que no futuro não venha danificar a calçada. O caso, né, que a gente tem aqui, a gente já até falou aqui, da questão dessas árvores que levantam, né, o piso ali e acaba danificando a calçada. Bom, é comum a gente ver aqui em Barreiras, né, calçadas destruídas aí pelas raízes dessas árvores, próximo ao meio-fio. Por que isso acontece? É a questão que a gente falou, seria só da água ou é o crescimento dela mesmo? Principalmente se dá pela escolha de uma espécie inadequada, né? Como a gente falou do ficus, por exemplo, até o próprio ninho. O ninho também tem esse problema com Tem. O ninho também não é indicado para... Aqui em Bahia a gente vê muito plantio de ninho. Isso. Mas a gente chega a muita solicitação de corte depois, justamente por isso, né? Mas também além da forma incorreta de plantio, né? Certo. Bom, algumas pessoas dizem que a colocação de manilhas de contenção no buraco onde a árvore foi plantada ajuda a resolver esse problema da destruição das calçadas. E aí? Isso é verdade ou como é que funciona? Em minha opinião, ajuda sim, né? Mas há controvérsias contra isso. De qualquer forma, é preciso estar atento às dimensões do passeio dos canteiros, abrir uma cova com uma boa dimensão, né? Em volta dos canteiros pode ser usado revestimentos semipermeáveis que permitam que parte da água atravesse o piso e chegue até as raízes. Se a raiz tem água disponível lá embaixo, ela não tem necessidade de vir buscar na superfície. Consequentemente, ela não vai estar quebrando. Tem gente que planta árvore e larga lá, né? E planta de qualquer forma, abre um buraquinho pequenininho, cova rasa. Cova rasa e acaba que a raiz vai procurar na superfície. Né? Bom, o que as pessoas devem levar em consideração quando ela vai escolher uma muda de árvore para plantar? Primeiramente, o local que será plantado, né? A largura do passeio, o recuo das construções, a altura de rede elétrica, localização e profundidade de rede de água e esgoto, para aí uma posterior escolha da espécie, quanto ao seu tamanho e sua conformação. Bom, as espécies nativas do Cerrado são de fato as que mais se adaptam ao solo e a esse clima tão quente que a gente tem em Barreiras e região? Sim, são as espécies endêmicas de nossa região e são adaptadas à nossa realidade, né? Período grande de estiagem, onde ela consegue superar esse longo período. A nossa próxima pergunta aqui com relação à questão de plantar e aguar, né? Em relação a molhar a planta, quem planta uma árvore todo dia precisa molhar essa mudinha até que ela se desenvolva, né? E qual é a quantidade de água que devemos colocar aí nessa planta? O ideal é que faça esse plantio no período chuvoso, né? Mas devido à nossa realidade aqui de pouca chuva, precisamos irrigar as mudas diariamente, principalmente nos períodos secos, né? Pelo menos logo pela manhã cedo e no final da tarde.
Assim acelera seu desenvolvimento e sua aclimatação. A gente tem assim uma quantidade, 1 litro, 2 litros, como é que funciona cada... Não, assim, mais ou menos a norma é que 3,5 litros para cada 15 centímetros de cal, né, de aeração. Mas você não pode também estar enchendo aquele buraco, né, de água, alagando ela, que você pode matar ela afogada. No caso de uma planta, uma muda, né? Isso, Pequenininha ali, pequenininha. 10 centímetros, digamos. Aí tem que ter uma dosagem de uma dosagem mais ou menos 3,5 litros, né? Nunca empoçar mais. Né? Certo. Bom, um problema que também ocorre com muita frequência aqui em Barreiras são árvores podadas de forma inadequada, como as podas, e tem que ser uma pessoa que entenda, né, para fazer esse tipo de poda. Isso. Porque a poda, né, ela consiste na eliminação de ramos ou parte de ramos de uma planta com o objetivo de proporcionar uma estrutura adequada a ela, né? A sua frutificação, o seu crescimento vegetativo. Olha o que é visto aqui na cidade, são podas de forma inadequada. Em sua maioria das vezes, podas drásticas, o que caracteriza até um crime ambiental. Né? Em qualquer tipo de poda, não poderão ser removidos mais que 30% do volume total da copa. E aqui a gente vê praticamente destruir a árvore, né? Deixar ela só os tocos, sem folhação nenhuma. E deixa uma parte mais alta do que a outra, aquilo ali... Isso. Tem que manter uma uniformidade. Né? Bom, toda espécie tem o mesmo intervalo de tempo aí para ter os galhos podados? Não necessariamente. Né? Cada espécie apresenta fisiologia e características distintas. Além de que o meio físico tem que ser levado em consideração. Né? Muitas vezes tem espécies que desenvolvem de forma desarmônica com os elementos urbanísticos, necessitando de uma poda de adequação ou de emergência, entre outros. Né? Então isso varia do meio físico e de espécie para espécie. Em relação à fiação, você já até citou aqui, né? O que o dono da árvore deve, a gente diz dono, porque ele foi lá, plantou, né? Mas, né, o que ele deve levar em consideração para não ter problemas? Deverá estar atento ao desenvolvimento da árvore, né? E estar realizando sempre a poda de contenção. O que seria essa poda de contenção? É a poda que visa a redução da altura da copa para mantê-la abaixo da fiação. Então você sempre está monitorando, olhando a árvore se já está próxima à fiação e está fazendo aquela poda, né? Aquela poda ali para não deixar ela alcançar a fiação. Bom, se a pessoa por algum motivo decidir arrancar a árvore que ele tem na frente da sua casa, o que ela precisa fazer antes de tomar qualquer atitude? É uma boa pergunta, né? Acontece muito isso. Se a árvore estiver dentro da sua propriedade, fica a seu critério. A retirada ou não. Mas se ela estiver em calçada ou via pública, deverá comparecer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, lá no Parque de Exposições, e fazer a solicitação, onde será formado um processo que será vistoriado e analisado pela equipe técnica da Secretaria, para um posterior parecer favorável ou não. Caso seja favorável, a pessoa munida dessa autorização pode estar realizando esse corte por conta própria, ou comparecer à Secretaria de Serviços Públicos e solicitar seu corte. Lembrando que, conforme Lei Federal de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, no seu artigo 49, diz que é crime destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas ornamentais de logador públicos ou em propriedade privada alheia, sujeito a multa e outras penalidades. Certo, mas como é que funciona? A pessoa vai lá, tem um formulário? Isso, tem até o formulário que eu trouxe aqui. Mostrei a você, né? Vai preencher o formulário, tudo direitinho, no requerimento de corta ou poda, o motivo por que está fazendo esse requerimento, né? Certo. E a gente irá fazer a vistoria, fazer a análise, ver se está viável ou não o corte. A gente não autoriza por qualquer motivo, um motivo alheio. Quero tirar simplesmente por estar enfeiando minha casa. Não é assim. Se estiver causando algum transtorno, algum prejuízo, né, aí assim a gente autoriza. Ou se ela estiver doente, debilidade fitossanitária, aí sim a gente autoriza esse corte. Certo. É o SEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Isso. Solicitação de corte de árvores 2015. Preenchimento obrigatório pelo interessado. Portanto, se você tem aí, acha que deve cortar a árvore aí, primeiro procure a SEMA, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e aí o pessoal vai lá, verifica se é viável ou não esse corte. Isso, correto. Bom, para finalizar, Leandro,
Leandro, eu queria que você deixasse algumas orientações sobre a importância de termos uma cidade mais verde e de que forma jovens e adultos podem colaborar para que isso aconteça. Olha, além de todos os benefícios já falados que as árvores trazem à população, eu quero salientar que precisamos da conscientização e ajuda de todos para que possamos construir uma cidade arborizada e com qualidade de vida. Pois não adianta só a iniciativa do poder público se a população não ajudar a cuidar, manter nossas árvores e principalmente plantar novos indivíduos, que é o patrimônio do cidadão barreirense e de sua geração futura, né? A SEMAS, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, orientações e ajuda a quem quiser contribuir com a Barreiras Mais Verde. Diz hoje uma pessoa, eu quero plantar uma árvore. A quem me recorre aqui para conseguir uma muda? No caso nativa, como você falou. Lá a gente, na maioria das vezes, a gente tem à disposição lá na secretaria. Certo. A gente tem mudas à disposição, muitas vezes, às vezes fica sem, mas a gente sempre está procurando adquirir novas mudas. E alguém que quiser plantar, e vai ter toda a orientação técnica, qual muda vai ser plantado, onde vai ser. Pode procurar a Secretaria do Meio Ambiente, que lá tem toda a orientação técnica para isso. Certo. Mas tem que preencher alguma coisa, vai lá, como é que é? Não, isso, assim, normalmente quando se trata de uma quantidade maior, é feito um ofício, né? Tá no caso aí de isso, faz um ofício requerindo a Secretaria do Meio Ambiente, essas mudas e tal, que a gente faz vai providenciar. Isso. Ok. Leandro, sua Patrulha RB agradece a sua presença. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Tá aí, falamos com o Leanderson Barreto, engenheiro florestal, sobre corte e replantio de árvores ornamentais. Produção Carlos Augusto. Patrulha RB, 11 horas e 47 minutos.